amores, eu sou a professora Thaís Seida e essa é a aula de Ciências para a turma do 7º ano. Na aula de hoje nós iremos concluir o módulo 6 sobre a origem da vida na superfície terrestre. A teoria da evolução química é uma das teorias mais aceitas atualmente. Ela foi defendida em meados de 1920 pelo russo Ivanovich Oparin e pelo inglês John Haldane em países diferentes. Eles realizaram um estudo muito parecido, simultaneamente, e quando foram defender, que observaram as similaridades no projeto dos dois. Eles defendiam que a vida teria surgido a partir de substâncias orgânicas simples. Essas substâncias orgânicas foram formadas na atmosfera terrestre. Essas substâncias, elas continuaram a se tornar complexas com o passar do tempo e a ação do meio ambiente, convertendo-se em substâncias orgânicas complexas. As substâncias orgânicas complexas, que hoje nós sabemos eram aminoácidos, eles foram se tornando mais complexos ainda, originando os coacervados. Coacervados nada mais são que substâncias orgânicas complexas envoltas em uma substância aquosa, que é como se fosse uma bolha de água. Os coacervados teriam continuado as suas alterações por causa das condições do meio ambiente, e aí sim teria surgido o primeiro ser vivo, porque só então este primeiro ser vivo teria características de reprodução, de respiração, tá? E de complexidade. Bem, isso em 1920. Quando Oparin e Haldane defenderam a sua teoria, muitas pessoas foram contra, tá? E quando foi em 1952, Stanley Miller, com a ajuda de Harold Urey, eles realizaram um experimento em laboratório que copiava as condições defendidas por Oparin e Haldane. Então, eles criaram em vidro uma estrutura que iria copiar as condições da atmosfera terrestre. Que condições eram essas? Bem, nós tínhamos água quente. Lembra que o planeta era cheio de vulcões e haviam muitas erupções, e quando começaram as chuvas, essas chuvas ainda colocavam sobre a superfície água quente até conseguir esfriar o planeta. Nesse processo, então, nós teríamos água naturalmente naquela época quente. Aqui eles fizeram uma estrutura onde colocaram água para ferver. Então aqui água é em ebulição. Aqui nós temos a presença da bomba de vácuo. Por quê? Eles fizeram tudo isso aqui de vidro, toda a estrutura de vidro, e depois colocaram a bomba de vácuo para tirar todo o ar que tinha aqui dentro. E por essa abertura, eles colocaram apenas os gases que Oparin e Haldane defendiam que tinha naquela época. No caso, seria o gás metano, que tem como fórmula CH4, a amônia, que tem como fórmula NH3. Água eles não precisaram acrescentar vapor de água, porque ele era liberado automaticamente pela água em ebulição, e tinha o gás hidrogênio, que é representado pela fórmula H2. Então eles isolaram o sistema, fizeram ele todo fechadinho, acrescentaram água, que ele poderia botar para esquentar. Esse vidro ele é termorresistente, então ele suporta elevadas temperaturas. Ele esquentava aqui com a ajuda de um fogareiro, um fogão, dava para esquentar. Retirou todo o ar que tinha, colocou só o que eles queriam: metano, CH4, amônia, NH3, água, ele vai ter já na forma gasosa, porque a água vai entrar em erupção, então nós teremos H2O na forma gasosa, e o gás hidrogênio. Imitando ainda a atmosfera primitiva, ele ligou aqui a alta tensão, tá? Com condutores. Esses condutores de alta tensão tinham como função
imitar as descargas elétricas e a radiação que seria natural da atmosfera primitiva. Então, aqui nós temos a alta tensão para provocar essas descargas elétricas. A mudança para a formação das substâncias, elas aconteciam depois de passar por aqui. Aqui embaixo nós temos um condensador. O que é um condensador? É um recipiente, um instrumento de laboratório que no centro dele passa um cano. Ao redor do cano eu tenho a possibilidade de ligar uma mangueirinha para que aqui dentro passe água gelada. Visualize. Eu tenho água fervendo. Vai vir os vapores de água. Aqui eu junto com os gases da atmosfera primitiva. Metano, amônia, gás hidrogênio. Neste recipiente, nessa parte, ele sofre descargas elétricas de alta tensão, mais radiação UV, porque naquela época não tinha gás e oxigênio na atmosfera terrestre. E então os raios ultravioletas passavam livremente. Por causa dessas descargas elétricas e dessa radiação, é como se essas moléculas se misturassem, formando novas moléculas. Aqui, essas novas moléculas, que estariam quentes e na forma gasosa, seriam resfriadas, porque no condensador entra água gelada para esfriar esse cano. Aqui, observe que eu já coloquei como representação de gotinhas. Porque esse líquido que vai ficar acumulado aqui é que vai me trazer as novas substâncias provocadas ou produzidas por conta das descargas elétricas e da alta radiação. Quando Stanley Miller e Harold Urey fizeram esse experimento no laboratório, imitando as condições que Oparin e Haldane acreditavam ser naquela época, quando eles retiraram esse líquido daqui, observe que tem uma mangueirinha, eles conseguiram observar nesse líquido, com a ajuda de microscópio, a presença de compostos orgânicos, no caso, aminoácidos. E aí, quando eles comprovaram a presença do aminoácido, eles deram veracidade à teoria da evolução defendida por Oparin e Haldane. Então, entre eles proporem e eu ter um teste científico que comprove isso, só se passaram 32 anos. Já pensou? 32 anos para sua ideia ser considerada válida? Bem, a parte boa é que quando Stanley Miller e Harold Urey fizeram o experimento e comprovaram com esse experimento em laboratório que ela foi reconhecida, tanto Oparin como Haldane ainda eram vivos. E eles puderam ter uma base científica maior para o experimento deles. Tá, só para a gente relembrar. Eu preciso ter em mente que a minha atmosfera primitiva, ela conta com gases diferentes da atmosfera atual. Eu não vou ter a camada de ozônio para proteger o planeta da entrada de raios ultravioletas, tá? Não vou ter uma temperatura baixa quando o planeta esfriou, que formou a crosta terrestre, que eu tenho a formação dos mares, dos lagos. Eu já tenho a presença dos compostos orgânicos. É como se, lembra aquela imagem do vídeo anterior, que tem os 4 desenhos passando para a formação da atmosfera e do solo? É como se, quando chegasse no último desenho, lá no mar, lá nos rios, nos lagos, em todas as poças com água, eu já teria a presença dos compostos orgânicos. Nesse caso,
os compostos orgânicos complexos. Nem eram simples, não. Aqui, quantas vezes eles repetiram esse experimento, eles conseguiram encontrar esses compostos orgânicos complexos. Desde então, nós temos que, para a teoria do surgimento da vida, a que hoje é considerada válida, é a da evolução química, tá? Dessa evolução química confirmada por conta do experimento de Stanley Miller e Harold Urey, que tem como base o estudo e defesa de Oparin e Haldane, levando em conta a atmosfera primitiva com gás metano, amônia, vapores de água e gás hidrogênio, a realização de descargas elétricas e de radiação UV sobre os compostos orgânicos e os gases para poder ter a formação dos compostos orgânicos complexos, ok? Bem, com essa explicação, a gente finaliza a teoria da evolução química. Vale reforçar que a teoria da evolução química é apenas uma das teorias sobre o surgimento de vida no planeta Terra. A primeira teoria estudada foi o criacionismo, que defende que a vida foi criada por um ser superior, que na nossa religião é Deus, e ela é associada com a teoria do fixismo, que diz que a vida no planeta seria em um número fixo. O número de seres que morrem seria igual ao número de seres que nascem, tá? Isso para criacionismo e fixismo. No caso da panspermia, já é uma teoria diferente. É como eu dizer que os compostos orgânicos complexos, ao invés de surgirem na sopa nutritiva, vamos dizer assim, como ficou conhecido, a formação dos compostos orgânicos através do experimento de Stanley Miller, ao invés de ter surgido na nossa atmosfera, para a panspermia, essas substâncias orgânicas teriam vindo de outro planeta, com a ajuda dos meteoros, tá? Mas para a evolução química, nós temos o surgimento da vida a partir de reações químicas que aconteceram no nosso planeta por conta das condições do meio ambiente. Esse primeiro ser vivo que surge, ele surge em um ambiente que ainda não tem gás e oxigênio, tá? Então, não é um organismo que respire gás e oxigênio. Ele obtém a sua energia através de outras reações químicas. Daqui nós iremos passar para conceitos como organismos anaeróbios, que são os que não utilizam oxigênio, organismos aeróbios, que somos nós, né, que utilizam oxigênio. Mas isso a partir do estudo do primeiro ser vivo, que seria um ser completamente simples, com apenas uma célula, que no caso produziria o seu próprio alimento e não utilizaria oxigênio para realizar a respiração, tá? Mas dentro das ações dele, como característica principal de ser vivo, nós temos a reprodução, ok? Bem, meus amores, espero que fique claro. A pedidos, nós teremos aqui a imagem limpa do quadro. Se você quiser dar uma pausa, fazer esse desenho no caderno de desenho, o título é A Comprovação por Stanley Miller, ok? Tomara que a gente se veja logo. Beijo, meus amores!